Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui, para o vídeo de hoje, nós trazemos para si o seguinte exercício. Um prisma pentagonal regular com bases frontais e situado no primeiro dedo. O centro O, 1,5, 2 e 4. É o centro da circunferência circunscrita à base de menor afastamento do prisma, de que A 0 de abscissa, 2 de afastamento, 7 de cota. É um dos vértices. O prisma tem 6 cm de altura. Ok. É muito importante, antes que a gente comece a resolver os exercícios, perceber algo dentro da geometria descritiva. Muito importante essa chamada de atenção, meus caros alunos, meus caros participantes neste programa. O nosso objetivo não é de resolver os exercícios. O nosso objetivo é de ensinar a vocês a produzir, a reproduzir, a resolver pessoalmente qualquer outro tipo de exercício em geometria descritiva. Aqui vão as dicas principais para você poder resolver tais exercícios. Atenção, tais exercícios. Então, em qualquer tipo de exercício, é necessariamente primeiro que tu revejas primeiro o tal exercício, pois a linguagem em geometria descritiva, ela vem com códigos. Os dados em geometria descritiva vêm com códigos. Aqui o exercício diz simplesmente bases frontais. É um prisma pentagonal com bases frontais. É muito importante perceber de que se refere a base frontal. Atenção, base frontal. Aqui o exercício está a dizer em bases frontais. É muito bom, antes de você começar a se precipitar em resolver qualquer exercício, perceber que trata-se de assunto X. Então aqui trata-se de bases frontais. Bases frontais, nós vamos perceber, se fosse num caso, se o exercício aparecesse de bases horizontais, logo nós vamos perceber também que não se trata desses tais planos que nós conhecemos, apenas nos dois planos de projeção. Planos de projeção, atenção, vou repetir, planos de projeção. São esses pequenos pontos que muita gente acaba esquecendo em geometria descritiva e acaba se afogando e não resolve aquilo que lhe é pedido e acaba fazendo um outro exercício. Então, essa é a dica principal que vou deixar em cada vídeo que eu estiver aqui a produzir. Então, tem que prestar muita atenção nos detalhes que lhe são colocados no exercício. Então, embora ao resultado, agora vamos para a resolução. Ok, a primeira coisa que nós fizemos sempre é colocar o nosso eixo de X e a nossa linha de chamada. Então, nós colocamos nesta posição. Ok, tendo aqui a nossa régua 90 graus, vamos usar o marcador de sempre, que vai ser o amarelo. Então, colocamos aqui a nossa linha de chamada e de seguida nós vamos levar o esquadro assim e colocamos aqui os dois dados que faltam, que é o nosso eixo X, ok? Levamos o marcador e colocamos aqui o nosso eixo X. De seguida nós vamos arrastar o nosso esquadro para este lado e levamos a nossa régua também para este lado. Agora vamos ler o exercício mais uma vez. Diz: um prisma pentagonal regular com bases frontais é situado no primeiro dedo. Agora tem o centro O. O centro O tem 1,5. Atenção, tem 1,5. 1,5 de o quê? O primeiro dado é a abscissa, 1,5. Então nós podemos levar o nosso esquadro, a nossa régua, tanto faz, colocamos aqui e marcamos. Colocamos aqui o zoom, marcamos um ponto com 1,5, mudamos a cor do marcador, 1,5, atenção, aqui tem 1,5 já, é 1,5 de abscissa. Depois de nós colocarmos este ponto, o que nós vamos fazer agora? O exercício nos diz que tem o mesmo ponto, ou que tem 2 de afastamento e 4 de cota. Então, levamos a nossa régua, colocamos aqui e afastamos o nosso esquadro, atenção, ou podemos colocar aqui para ter certeza que está no 90 graus e buscamos aqui a régua neste ponto, marcamos 2, atenção como diz, 2 de afastamento
colocamos 2 de afastamento, aqui 2 de afastamento, 2 de afastamento e 4 de cota. Então marcamos 4 de cota, 1, 2, 3, 4, fica aqui, arrastamos o nosso esquadro, atenção, só queremos marcar os pontos, até 4 fica este ponto, ok? Depois de encontrarmos o ponto com 4 cm de cota, então aí nós vamos fazer o seguinte, vamos usar o marcador ou a linha amarela, vamos criar a nossa linha perpendicular aos dois planos, ok? E depois vamos dar os nomes dos dois pontos, que é o ponto A1, que é afastamento 2 cm, e vai ter o A2, que vai ser o valor de cota, ok? Tendo esses dois dados, agora o que é que vamos fazer? O exercício também acaba nos dizendo, aliás, não é, isso é o centro, desculpa, é o centro, o 2, aqui fica o 1, atenção, eu havia me perdido aí, então é o 1, ok, temos esses dois dados. Agora o exercício diz também o seguinte, é o raio do centro da circunferência e é a circunferência circunscrita à base de menor afastamento. Depois de menor afastamento. Depois diz o seguinte, o afastamento do prisma é o afastamento do prisma de A, aliás, de A está a referir ao ponto A, tem 0 de abscissa, atenção, 0 de abscissa vai ficar no eixo ou na linha de referência ou no eixo principal. Então tem eixo 0 de abscissa, 2 de afastamento e também tem 7 cm de cota. Então nós vamos colocar os mesmos dados de novo, marcamos aqui, tem 2 cm, fica aqui, e temos 7, então aqui fica 4, 5, 6, então 7 fica aqui, ok. Agora aqui nós vamos dar os nomes, que é o ponto A2, aqui A2, que é valor de cota 7 cm, e temos aqui o valor do afastamento, que é A1, ok? Temos aqui os dois dados. Agora, para nós prosseguirmos, atenção, para prosseguirmos, vamos e colocar. Primeiro temos aqui os dois pontos, que é o centro O e o ponto A. E aqui deste lado nós temos o ponto O2 e aqui temos o ponto A2. Agora, para prosseguirmos, o exercício aqui não nos dá, atenção, não nos dá o raio. Mas como nós não precisamos tanto buscar o raio, apenas já temos o centro e temos um dos pontos, que é um dos vértices da base, então o que é que nós vamos fazer agora? Levamos o nosso compasso com a ponta seca no centro O2, abertura até no ponto A, atenção, abertura até no ponto A, assim. Nós vamos fazer aqui a nossa circunferência para produzirmos o nosso pentágono regular. Atenção, aqui afastamos o nosso esquadro, ou esquadro, tanto faz. Então, depois aqui nós temos a nossa circunferência. Temos o ponto A, que é um dos vértices, temos o centro O. E aqui, no plano horizontal, nós vamos determinar esta base assim, desta forma. Então, colocamos aqui assim, levamos este marcador, vai ser vermelho, eras preto, não pode ser assim. Então, colocamos os dados desta forma. Ok, temos este plano, porque temos o ponto O com 1, aliás com 2 de afastamento, e temos aqui o outro que é o ponto 2, que é o vértice, é um dos vértices da base. Ok, arrastamos o nosso esquadro para este lado. Agora, para a construção de um pentágono, nós já venha e demonstre também. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o ponto A como referência, atenção, o ponto A como referência, assim, desta forma, alinhamos os dois pontos, o centro e assim como o ponto A, e vamos usar o marcador amarelo, atenção, assim, e de seguida
podemos arrastar a nossa régua e com o processo da mediatriz vamos criar uma corda a partir do ponto A até o centro O da seguinte forma. Okay, giramos o nosso compasso e depois arrastamos até no ponto A, abertura até no centro e vamos fazer um arco. Atenção, fazemos um arco desta forma, assim, ok? Atenção, esse é o processo da mediatriz. Criamos esta corda, atenção, a partir do ponto A, até o centro O, nós temos aqui este, que nós chamamos de corda. Atenção, aqui é só para vocês saberem ou verem como criamos um pentágono regular inscrito numa circunferência. Então, temos aqui a corda, ok, já temos aqui a mediatriz, levamos com o marcador vermelho, então colocamos aqui e denominamos essa corda com o ponto P, atenção, com o ponto P. Então temos aqui o ponto P. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte: com estes dois dados, nós vamos levar o mesmo, a nossa régua colocamos no centro e vamos criar um diâmetro desta forma, ok? Criar um diâmetro desta forma aqui, ok? Com estes dados já levamos o nosso compasso até no ponto P, abertura até no extremo superior, ou nesta tangente, aqui assim, e a partir daqui vamos fazer um semi-arco. Atenção, vamos fazer um semi-arco. Temos este semi-arco, podemos denominar este ponto aqui, este ponto, que é o semi-arco, denominamos com o ponto R, como raio, né? Então, colocamos aqui o ponto R, ok? Arrastamos ele, deixamos aqui. A partir deste momento, tendo o extremo, que é essa tangente, com esse semi-arco, até o ponto R, nós já temos todos os lados iguais de um pentágono regular. Então, colocamos a ponta seca do compasso até neste ponto e abrimos com abertura até o mesmo ponto O, R, assim já temos todos os lados iguais. Para isso, como já temos o nosso primeiro ponto A, sendo o ponto A um dos vértices da base, então com esta medida do extremo que nós achamos desse tangente até o ponto R, atenção, deste ponto até este ponto R, já temos todos os lados iguais. E já temos o nosso ponto A como o foco, o principal. Então levamos a ponta seca do compasso até o ponto A, mudamos a cor do marcador para vermelho e a partir daqui nós já podemos começar a fazer a designação do nosso pentágono. Temos ali o ponto A, vamos ter o ponto B, depois arrastamos até o ponto B, que vai ser aqui o ponto B, aqui, e levamos o compasso até este extremo. Então, também fizemos isto, levamos até o ponto que nós vamos denominar como ponto E, aqui assim, e a partir deste nós temos todos os lados iguais do nosso pentágono. Sendo assim, removemos o nosso compasso e podemos já, a partir deste momento, unirmos todos os pontos do nosso pentágono inscrito nesta circunferência, sendo todos os lados iguais. Então, a partir daqui, você pode usar a régua para os lados já iguais. Agora vamos dar nome. Temos aqui o ponto A, aqui fica com o ponto B, atenção, B2, que é o ponto E2. Ok, temos todos esses pontos. A partir deste momento já temos todos os lados da nossa base pentagonal do nosso prisma. Para prosseguirmos, vamos fazer a leitura do mesmo exercício mais uma vez para nós compreendermos o que o exercício está a pedir a seguir. Ele diz, o ponto A é um dos vértices
do prisma e é um vértices de prisma. E o prisma tem 6 centímetros de altura. E atenção, aqui diz o seguinte, de bases regulares com bases frontais, é situado no primeiro diedro. E diz que o ponto O é o centro da circunferência com menor afastamento. Então, a partir deste ponto A e o centro O1, nós vamos marcar 6 centímetros, atenção, 6 centímetros para acharmos a segunda base. Atenção, a segunda base vai ter 6 centímetros, então colocamos aqui o nosso esquadro e vamos colocar a nossa régua nesta posição. Mudamos o curso da nossa régua, levamos ela até o nosso esquadro, assim, e depois daqui o que nós vamos fazer? Colocamos em 90 graus, arrastamos a nossa régua e a partir daqui o que nós vamos fazer? Vamos prolongar 6 centímetros de afastamento. Atenção, 6 centímetros a partir do ponto A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Atenção, a partir deste ponto, nós levamos o nosso esquadro, que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a ponto número com 3 centímetros. Aqui fica 6 centímetros de afastamento, que é o lado, a base com maior afastamento. Então, daqui nós levamos o marcador, o lápis, colocamos aqui, atenção, desta forma, colocamos a nossa segunda base com 6 centímetros de afastamento, que determina também a altura do mesmo. E para nós prosseguirmos com este exercício, aqui o que vamos fazer agora? Antes da gente prosseguir, temos que criar linhas de referência que saem dos pontos da base até o nosso primeiro, até a nossa primeira base assente nesse plano frontal. Então, arrastamos a nossa régua, usamos apenas o esquadro, colocamos aqui nesta posição, que eu tenho 90 graus e 0 graus ali, e vamos com o marcador amarelo, vamos colocar os pontos. Temos aqui o ponto. Atenção. Ok? Temos aqui o ponto E como se não bastasse, como nós já achamos, atenção, como já achamos aqui a segunda base, a mais distante, nós também podemos olhar simplesmente com este método já a colocar os traços até essa segunda base, porque já colocamos aqui os 6 centímetros de altura, é claro. Então colocamos até este ponto, e este ponto podemos usar marcador preto, atenção, vamos usar marcador preto, e podemos prosseguir com todos os lados. Primeiro todos os lados, que é o ponto, aqui temos o ponto D, atenção, temos o ponto D, então buscamos aqui o marcador, colocamos aqui, ok, vamos criar linhas perpendiculares, ou linhas de chamada, vamos até o ponto C, e colocamos aqui o ponto C até este ponto. Ok, tendo aqui a primeira base, o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a grosso, atenção, entre o ponto, primeiro colocamos os pontos A, temos aqui os pontos E, atenção, ponto E, 1, já, de afastamento, vamos colocar o ponto, temos aqui o ponto D, quase, ponto D1, fica aqui, ok, vamos dar agora o ponto B, ok, temos aqui o ponto B, temos aqui o ponto B1, e para terminar temos aqui o ponto C1. Ok, temos todos esses pontos. O que nós vamos fazer agora? Agora, vamos passar a grosso, do ponto E até o ponto C.
Vou passar uma linha mais grossa para identificarmos que a partir do ponto E até o ponto, mudamos a cor do marcador aqui para preto, a partir do ponto E até o ponto C é a primeira base com menor afastamento. Ok, para nós prosseguirmos, acharmos a segunda base, que é esta que tem a distância de 6 centímetros, o que é que nós vamos prosseguir, ou o que é que nós vamos fazer agora? O próximo passo agora é dar nome para a segunda base. Nós já temos aqui a primeira base com os nomes dos pontos A, B, C, D, E. Agora, para não criar atrapalho, nós vamos mudar os nomes dos outros pontos, que é a segunda base. Começando aqui com o ponto A, colocamos aqui o ponto A, vamos colocar, coincide com o ponto F. Atenção, com o ponto F. E vamos prosseguir para o ponto O, aqui é o ponto B, vai coincidir com o ponto G. Vamos colocar aqui o ponto C, coincidir com o ponto H. J2 aqui, atenção, o ponto I tem que ser ponto I2. Ok. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar linhas perpendiculares, assim como criamos para a primeira base, linhas perpendiculares até o nosso eixo, ou nosso segundo o plano, que é a segunda base, que tem 6 centímetros de altura, que é a distância entre a primeira base e a segunda base. Então, levamos o nosso esquadro, colocamos aqui e vamos passar a grosso. Enquanto vamos passar a grosso, atenção, enquanto vamos passar a grosso, é importante agora pensarmos no sentido de existirem aquelas arestas visíveis e arestas invisíveis. A partir deste momento, nós temos que ter essa noção de que existem arestas visíveis e arestas não visíveis. Então, temos aqui a primeira aresta, que é entre E e J, são arestas visíveis, ok? Buscamos a outra aresta, que é a aresta A. De qualquer forma, vai ser uma aresta invisível. A aresta A vai ser invisível, porque se virarmos o nosso sólido, esta aqui é a base que está mais próxima, e esta aqui é a base, o ponto F é a segunda base, que estará embaixo. Então, automaticamente, a aresta AF será invisível. Então, vamos colocar a traço interrompido. A traço interrompido. Mas, atenção, nesse caso, olhando para a estrutura do nosso, ou da nossa base, ou do nosso prisma, se nós virarmos, eu vou desenhar aqui, vou fazer um pequeno esboço, aqui assim, 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 assim. Vamos supor que esta aqui é a nossa primeira base, que está mais próxima do nosso plano horizontal nosso eixo de X. Então, a outra base, ela ia ficar, aqui temos o ponto, esse aqui é o ponto E, atenção, esse aqui fica como ponto E, e aqui fica como ponto D, e aqui vamos ter o ponto C, aqui vamos ter o ponto E, atenção, aqui é o ponto B, atenção, é a aresta B, e aqui vai ficar como a aresta A. Se nós percebermos, estas duas arestas são invisíveis, então nós vamos unir este com este, este com este, este com este, este com este, e fica por fim assim. Então, concluímos que a aresta AF é que vai ser uma das arestas invisíveis. Atenção, vai ser uma das arestas invisíveis. Atenção. Então, nós colocamos aqui a traço interrompido logo a priori. Atenção, logo a priori colocamos ela assim para não deixar muitas dúvidas. É importante conhecerem esse procedimento. Por isso, antes de vocês prosseguirem para muitos outros pontos, é importante vocês fazerem a noção de como é que vai se manifestar o sólido em 3D. Ok, depois aqui levamos este para o ponto D, atenção, para o ponto D. O ponto D vai ser claramente visível, então colocamos aqui o ponto D, ok.
E depois vamos para o ponto, que é o ponto B, que nós já acabamos de informar que vai ser um dos pontos, ou uma das arestas que será invisível. Então vamos colocar já IH, CIH. Então colocamos aqui assim e por fim terminamos assim. Para terminar, então o que é que nós vamos fazer? Vamos dar nome aos outros pontos e consequentemente também temos que colocar essa aresta aqui, que é a aresta, esta base. Vamos colocar esta base aqui com traço grosso para delimitarmos a existência da segunda base. E aqui vamos buscar os pontos. Atenção, aqui fica o ponto J, J1, fica J1. Depois temos aqui o ponto F1, temos aqui o ponto F, temos o ponto I1, temos aqui o ponto, atenção, arrastamos aqui assim, fica o ponto que denominamos G1 e terminamos com H1. Ok, temos aí todos os pontos, faltou simplesmente o nosso eixo principal, que é o ponto O. Atenção, o ponto O não tínhamos colocado, então colocamos dessa forma aqui com um traço fino. Então arrastamos ele dessa maneira e colocamos aqui o mesmo ponto O, o ponto O1. Aqui fica o ponto O, podemos colocar o ponto J, podemos colocar o ponto K1, como sendo um outro centro. Atenção, como sendo outro centro. Então aqui nós teremos que fazer uma coincidência com o ponto K2. Atenção, com o ponto K2. Ok. Então, desta forma aqui nós terminamos. Atenção, desta forma nós terminamos com a construção do nosso sólido, que é o nosso prisma pentagonal assente e tendo ele as bases frontais. Atenção, é importante, é muito importante, como estou aqui de novo a dizer, é importante que você, antes de qualquer exercício, ler e reler o exercício para ter a certeza e não ter muitos problemas com a execução do teu próprio exercício. Então nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever, partilhar e dar um like e deixar aí nos comentários as suas dúvidas. E ficamos por aqui até o próximo vídeo. Tchau!